Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Edrencast. Hoje, sem mais delongas, eu quero agradecer a você que está me ouvindo, você que tem me acompanhado, você que tem compartilhado. Se você não conhece o meu canal, minhas redes sociais, prazer, sou Edren Albert, ou nas redes sociais como eu me apresento, Professor Edren Albert. Aqui no mundo da podosfera, me apresento como Edrencast. Tá? Que a proposta é estar falando de conhecimento nas áreas de exatas, na área da teologia, tá? Da minha opinião nessas áreas. E aquilo que eu achar relevante, eu estarei produzindo podcast para vocês. Podcast é uma maneira excelente de aprender, também de entender opiniões diversas, né? De você ser edificado dentro daquilo que você quer aprender, seja teologia, seja filosofia, seja até a área de exatas, tem como aprender aqui via podcast. Então, o podcast é essa ferramenta maravilhosa que nós temos para aprender e para disseminar o conhecimento. Então, 2021 começou e quem não tem as suas listas, né, de desejos, de metas, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, com as minhas listinhas aqui em papel cartão, listinhas de metas para 2021. Eu tinha as minhas em 2020 e veio a pandemia e acabou com tudo. Quem não, né? Quem não? Mas a reflexão que eu quero trazer para você, e não quero me alongar demais aqui nesse podcast, já que é o primeiro do ano, e eu não sou tão conhecido assim, né, para te prender aqui durante 15, 20 minutos, e já estou aí com quase 2 minutos, vamos lá. É que as suas metas, os seus sonhos, os seus planos devem estar baseados naquilo, preste atenção, naquilo que vem do alto. O que você quer dizer com isso, Edwin? Bom, se você é um cristão, você já entendeu. Se você não é um cristão, muito provavelmente você não entendeu. Mas as suas metas, os seus planos estão baseadas em Deus? Será que as suas metas, os seus planos, eles estão coerentes com a vontade de Deus para a sua vida? Seja você cristão ou não cristão? Bom, eu quero trazer uma reflexão aqui para você no livro de Provérbios. Salomão, filho de Davi, Salomão foi um homem que Deus o concedeu sabedoria para governar sobre o povo de Israel e ele deixou Provérbios e Eclesiastes e Cantares também, né? Cantares. E sendo que Provérbios e Eclesiastes são os livros mais conhecidos porque trazem realidades do cotidiano, né, tanto lá de um hebreu da época de Salomão, né, um contemporâneo de Salomão, quanto para a nossa atualidade. Nós podemos extrair lições importantes de Provérbios, Eclesiastes para a nossa vida prática. E eu quero trazer uma reflexão aqui para você de algo que tem falado muito ao meu coração. Provérbios, se você tiver uma Bíblia aí, quiser abrir, tá? No capítulo 3, no verso 5, Provérbios 3, 5 diz assim: Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. O verso 6 também: Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Cara, que top isso, que massa isso. Salomão, ele já entendia, né, por meio da sabedoria que Deus deu a ele, que nós não devemos confiar na nossa própria inteligência. Nós devemos confiar, como diz no verso 5 do capítulo 3 de Provérbios, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Cara, nós vivemos, e acho que a humanidade sempre viveu, em tempos de que nos achamos espertões demais, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos aí no período do homocentrismo, né? O homem no centro do universo, né? Tudo gira em torno do homem, o homem é o seu auto-salvador. O homem, por meio da sua inteligência, consegue as suas proezas e por aí vai. Não sou um filósofo, mas um pouquinho que eu sei é que no antropocentrismo é o homem, por meio da busca do autoconhecimento, né, do conhecimento daquilo que está ao seu entorno, que vai trazer uma elevação, né, de cunho moral.
de cunho social. Então o homem ele é capaz, dentro do antropocentrismo, de ser o seu Deus, seu próprio Deus. Você não precisa de um ser, encanto nenhum que está regendo a sua vida, enfim. Para nós cristãos é diferente. Nós acreditamos que Deus é que rege nossas vidas. Nós acreditamos que o Senhor dos senhores é aquele que nos direciona. E Salomão está indicando aqui que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Eu aposto que foi muito difícil confiar no ano de 2020, né? Vendo tantas pessoas partindo dessa existência, alguns já idosos, outros tão jovens. Eu tive pessoas próximas a mim indo embora por conta desse vírus infeliz que aplaca até hoje a face da Terra. Mas nós devemos confiar no Senhor. A ciência se jacta, né? Cadê o Deus dos cristãos agora? Cadê? Enquanto isso, eu continuo acreditando que sem Deus nós já éramos. Se não fosse Deus e a sua infinita graça e misericórdia, já teríamos desaparecido da face da terra. Tudo é graça de Deus para o cristão, para aquele que crê. Tudo é graça de Deus. Então devemos confiar no Senhor. Em 2020 foi difícil para você confiar, vendo tanta morte. E talvez deve estar sendo difícil confiar agora. E quando nós não confiamos em Deus de todo o nosso coração, algo vai substituir aquilo que deveria estar sendo totalmente dominado por Deus. E normalmente o que vai querer reger a nossa vida são nossas habilidades, nossas competências, como aquilo que estudamos, aquilo que sabemos, aquilo que entendemos, aquilo que nós conseguimos fazer profissionalmente. E isso se torna uma forma de ídolo em nossas vidas e nós não passamos mais a confiar de todo o coração no Senhor, mas sim na nossa própria inteligência. Nós achamos que é por conta da nossa própria sabedoria, ou melhor, inteligência, é que nós conseguimos alcançar as coisas. Mas para o cristão, para o crente, nós entendemos que a sabedoria do homem, que a inteligência do homem, ela é manchada pelo pecado, pelo erro. Tudo que nós fazemos, por mais bonito e belo que seja, tem consequências negativas. Ora, não existe um remédio na face da terra produzido por mãos humanas que não exista efeitos colaterais de alguma forma. Alguns tão ínfimos que passa despercebido e outros que, meu Deus, você toma um remédio e você tem efeito colateral de ficar deitado, parece que você piora enquanto está tomando remédio. Então perceba que nada que o homem possa fazer de aparentemente de bom não venha trazer algo de negativo por trás. Já Deus é diferente. Tudo que o Senhor faz é bom. Aí levanta-se a questão, mas foi Deus então que fez o coronavírus? Mas não vou entrar demais nesse assunto, porque não é isso que eu quero trazer para você. Eu comecei falando sobre sonhos, metas, planos, listas, desses sonhos e metas e tudo mais. E eu tenho as minhas metas. Eu também não fico de braços cruzados achando que vai cair do céu, que Deus vai mandar um anjo, como aquele desenho, aquela charge, que vem um anjinho com a listinha, com o papelzinho na mão, te entrega, te dando a resposta das coisas. Não. Você tem que se levantar, correr atrás, trabalhar, estudar. Mas os seus sonhos e as suas metas, elas são um fim em si mesmo? As suas metas, qual é o real motivo de você ter essas metas que você tem hoje? O que você quer, de fato, com aquilo que você tanto sonha em conquistar? Salomão nos adverte a confiar no Senhor de todo o nosso coração, para que o próprio Senhor possa nos mostrar o caminho certo, como diz no verso 6. Aos olhos do homem, todo o caminho parece ser reto. Isso é incrível. Todos os caminhos aos nossos olhos parecem, não, isso aqui vai ser bom demais. Mas somente Deus sabe onde os caminhos vão terminar. Então, como diz no verso 7, não fique pensando que você é esperto demais, que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que esteja errado. Bom, Edson, aqui, nesse trecho que você está lendo, não está falando de sonhos, de planos, de metas, não, mas está falando de você confiar em Deus e não em si mesmo. Quantas pessoas, ou até mesmo eu, confiei em mim mesmo para 2020, veio a pandemia e acabou com tudo, acabou com os meus sonhos, com as minhas metas.
E eu passei dias tendo insônia, tendo espantos noturnos, porque eu sonhava que parentes meus morriam por conta do Covid. Eu acordava preocupado, olhando para as minhas filhas, né, dormindo. Meu Deus, cadê minhas filhas? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Porque quando os nossos sonhos e as nossas metas estão no centro da nossa vida e não é Deus, quando eles nos são tirados, cara, não fica mais nada. Não resta mais nada, você entendeu? É por esse motivo que eu estou falando de Provérbios, capítulo 3, versos 5, 6 e 7 para você. Então, perceba que os seus sonhos e as suas metas devem estar gravitando em torno de Deus, e não Deus gravitando em torno dos seus sonhos e das suas metas. Percebeu a diferença? Vou repetir. São os seus sonhos e as suas metas que devem estar gravitando em torno de Deus. E deixar que Ele diga sim ou não para eles. Mas não é Deus que tem que ficar gravitando em torno dos seus sonhos e metas. Pronto, eu posso terminar o podcast agora. Eu acho que eu consegui atingir a meta aqui. É bom ter sonhos, ter metas, lógico. Lógico, você vai encontrar homens sonhadores por toda a Bíblia, que tinham metas, que tinham desejos, que se levantavam, colocavam a mão no arado e trabalhavam para que essas metas fossem alcançadas. Mas todos eles, ou a maioria deles, que entenderam que Deus é o centro de tudo, que as nossas coisas que ficam ali em torno de Deus e Ele deixando ou não elas acontecerem, é a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas, porque Deus sabe o início e o fim de todas as coisas. Agora, para aqueles que querem que Deus fique te adulando, servo meu, deixa eu ver aqui, não, eu vou dar essa meta, entregar essa meta na mão desse filho, dessa filha, porque meu filhinho querido, não. Deus não tem filhinho mimado, não. Tenha certeza disso. Deus não tem filhinhos mimados. Não. Então que 2021, que as suas metas e seus anseios estejam gravitando em torno de Deus. Não seja o contrário, para que o seu 2021 não seja igual ao 2020. Então, confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Pois não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Que os seus sonhos, planos e metas sejam alcançados em 2021 para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu aguardo você no próximo Edrencast, se assim o Senhor permitir. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.